Boa noite, queridos amigos e irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma exposição doutrinária online aqui da nossa querida Sociedade Espírita Jesus. Nesta noite de sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. O tema da exposição dessa noite, eu espero que toque o coração de todos. O tema de hoje é muito especial, pelo menos para mim. Falar sobre esse tema geralmente mexe muito com o meu sentimental. Mexe muito com todas as estruturas do meu ser. Porque justamente quando falamos desse assunto, nos referimos à responsabilidade que temos para com essa nossa casinha, para com essa nossa escola temporária que é a Terra. A exposição doutrinária desta noite é intitulada Meio Ambiente, Destruição e Conservação. O que vamos ouvir hoje? O que vamos debater nesta noite? Eu espero sinceramente que toque o coração de todos os irmãos e todos os amigos que estarão aqui assistindo. Então peço para que a gente possa, desde o início, mantermos os nossos pensamentos elevados, pensando em Jesus, para que possamos refletir melhor sobre os temas desta noite. Então, amigos e irmãos, quando falamos desse planeta lindo, dessa escola e nossa morada temporária, que tão gentilmente nos recebe, tão gentilmente nos acolhe para passarmos por este momento transitório de encarnação aqui na Terra. Mas nós, enquanto nosso corpo físico pertence à espécie Homo sapiens, somos humanos. Mas a gente não é a única espécie que habita este vasto planeta azul, que é mais formado de água do que terra. Irmãos, dividimos então esse planeta com mais 8,7 milhões de espécies no mundo todo. Não estamos sozinhos neste planeta. Compartilhamos com muitos outros irmãozinhos, sejam plantas, sejam animais, sejam insetos, sejam bactérias, vírus. Compartilhamos com 8,7 milhões de espécies. E esse número pode aumentar. Se alguém assistir essa palestra, essa exposição doutrinária no ano que vem, provavelmente esse número tenha se elevado ainda mais. Importante lembrar que são 8,7 milhões de espécies vivas atuais que não foram extintas. Não estamos contando as espécies de dinossauros ou outros répteis que foram extintos em outros tempos. E sendo que dessas 8,7 milhões de espécies, 1 milhão de espécies são de insetos. Isso aí. Parece besteira, mas os insetos, em números de espécies, eles dominam esse nosso planeta. Então, se você pensa que esse planeta somente é dos humanos e podemos fazer o que quiser com esse planeta, e que os animais e as plantas estão aí para nos servirem, pelo contrário. A gente vive em um planeta onde existe uma troca entre todas as espécies. E talvez, stricto sensu, isso pode ser chamado de ecologia, mas uma ecologia espiritual, porque a gente precisa respeitar todas essas trocas, todas essas relações que existem no nosso planeta. E pensarmos o quanto nós impactamos os nossos outros irmãos e o quanto nós somos impactados, tanto positivamente quanto negativamente. É importante que a gente sempre fique ligado, porque se estamos sendo afetados negativamente por alguma espécie, seja de bactéria, uh, algum outro agente patógeno, algum outro organismo patógeno no nosso ser, ao nosso organismo físico, pode saber que pode ter uma consequência de uma superexploração que estamos tendo no nosso planeta. Mas essa palestra, essa exposição não é para falarmos apenas sobre coisas ruins, mas é um convite a todos a ressignificarmos o nosso olhar para com o meio ambiente, para com o planeta
que a gente habita. A toda essa biodiversidade de espécies que habitam o nosso planeta. O nosso Brasil, como um todo, é um país muito rico em biodiversidade. Se pegarmos os dois biomas que estamos inseridos aqui no Rio Grande do Sul, bioma Mata Atlântica e bioma Pampa, são biomas extremamente ricos em números de espécies, sendo que a Mata Atlântica é considerada um hotspot de biodiversidade, ou seja, uma área com inúmeras espécies, mas também, ao mesmo tempo, altamente degradada. Por isso, um hotspot de biodiversidade. E a gente vê o quanto a devastação é infringida para com estes dois biomas aqui no nosso estado. E aqui no nosso país como um todo, não considerando apenas o bioma Pampa e Mata Atlântica, mas se estendermos isso para os outros biomas. Mas, pois bem, mas como a gente entende essa relação que temos com as outras espécies e conosco mesmo? A gente não compreendia muito bem como funcionava toda essa evolução ou mesmo a origem de todas as espécies. Até que em 1859, Charles Darwin, que é muito conhecido entre todos, e juntamente com Wallace propôs a teoria da seleção natural, que a gente sabe que hoje em dia atualmente não foi só a ideia do Darwin. Darwin ele popularizou e reuniu e tornou um compêndio disso em seu livro A Origem das Espécies, que revolucionou o mundo científico na época. E ainda ele continua abalando muito essas estruturas mais conservadoras de pensar a ciência, enfim, entre outras coisas. E chacoalhou o mundo científico na sua compreensão sobre a evolução das espécies, uma vez que esse livro ele lançou as bases teóricas que a gente entende hoje como sendo a seleção natural. Obviamente que desde 1859 até hoje, todo esse conceito, toda essa base teórica, esse arcabouço teórico que é a seleção natural, passou por inúmeras modificações. Ela não é tal qual como Darwin entendia, mas teve algumas modificações que foram extremamente necessárias para a gente entender hoje como funciona essa evolução através da seleção natural. E a gente sabe que tudo que se compreendia na época por diversidade e adaptação, que também esse termo adaptação hoje em dia, ele não é como a gente entende, né, de uma espécie se adaptar a um ambiente, é muito mais profundo do que isso. E na época, em 1859, esse livro, essa teoria, ela revolucionou o que se compreendia sobre as formas de vida aqui na Terra. E um pouquinho mais tarde, já na década de 80, em 1988, surgiu e popularizou-se o termo biodiversidade. Ele foi popularizado pelo incrível biólogo americano Edward Wilson, que hoje ele é considerado como sendo o herdeiro natural de Darwin, devido às suas contribuições no mundo das ciências biológicas, mais especificamente na ecologia. E esse termo, desde essa época até hoje, ele passou a ser utilizado justamente para se referir à biodiversidade da vida no nosso planeta. E esse, em seu livro, né, Biodiversity, né, Biodiversidade, que popularizou esse termo e é o que a gente compreende. Compreendendo esses dois termos, esses dois arcabouços teóricos lá na ciência, por que eu acho importante a gente se situar quanto à ciência quando a gente está conversando sobre alguns assuntos dentro do espiritismo, se não todos? É importante que a gente conheça a ciência também, o que diz a ciência sobre isso, sobre o que estamos falando, sobre o que estamos vendo. A ciência e a filosofia, porque a gente sabe que os dois grandes pilares do espiritismo é a ciência e a filosofia e também a religião. Esses três pilares eles são fundamentais para a compreensão do espiritismo, porque são as bases sólidas que a gente tem da nossa doutrina. Pois bem, então fizemos todas essas contextualizações científicas e agora, voltando a falar sobre o sublime ecólogo. Há 2000 anos atrás, já existia alguém que estava interessado, muito tempo antes, né, com Aristóteles, mas falando sobre o nosso sublime ecólogo, que é Jesus, estávamos fazendo menção a observar toda essa biodiversidade que habita o nosso planeta, nos dizendo que, lá em Mateus capítulo 6, verso 26 a 28, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros,
Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. E ainda mais, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em sua toda glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus nos fazia menção a observarmos a vida lá fora, observarmos a natureza. Mas o grande questionamento que eu deixo aqui conosco, antes de partirmos para o próximo tópico, é: em que momento, nisso tudo, nos perdemos e não passamos mais a olhar a natureza com carinho? Não passamos mais a amar a natureza como era antes? E um termo também popularizado e alcunhado por Edward Wilson, que a gente já tinha mencionado anteriormente, ele popularizou o termo biofilia, que é justamente o amor à vida. E em que momento da nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, na nossa jornada espiritual, nos esquecemos de ter o amor à vida, de amar a vida que nos cerca, não somente dos animais e das plantas, mas também os nossos irmãos quanto humanos? A que momento da nossa caminhada nos perdemos? E em que momento paramos de caminhar em prol do outro, amando a vida em todos os seus aspectos, desde os animais, das plantas até outros seres humanos? E em que momento a gente perdeu a nossa sensibilidade de olhar para o outro com empatia, olhar para os animais também e compreendendo que eles são os nossos irmãos menores e que temos essa responsabilidade também? Porque podemos fazer uma simples associação. Se existe a reencarnação e destruirmos este planeta precioso e um dia precisarmos voltar para este planeta, em algum momento na nossa caminhada evolutiva, como vamos deixar este planeta para as próximas gerações e talvez para as nossas próximas existências? Como estamos deixando este querido planeta? Será que gostaríamos de receber em uma outra existência esse planeta todo destruído e sem recursos? Ou gostaríamos de amar esse planeta e dedicar um cântico a ele, como Francisco de Assis nos dedicou o seu Cântico das Criaturas, evocando que todos nós somos irmãos do vento, da lua, do sol e das outros animais e plantas, e vivemos imersos aqui, mas não alheios. Acreditamos que a natureza está lá fora, mas também a natureza está dentro de nós, nos nossos corações, no nosso olhar. E que é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos e observarmos o mundo interno e o mundo externo. Porque o que passamos internamente, a destruição que fizemos com nós mesmos, isso também se refletirá no mundo lá fora. É importante que a gente tenha isso em mente, que a gente possa pensar em tudo isso. Mas aí, depois de um tempo, mais especificamente em 18 de abril de 1857, o mundo conhecia o Livro dos Espíritos, na sua primeira versão. E quando observamos a terceira parte de O Livro dos Espíritos, a gente vai achar e entender as leis morais. Mas quando a gente fala das leis morais e contextualiza com o meio ambiente, com a natureza que nos cerca, com os ecossistemas à nossa volta e com toda a biosfera que a gente vive, é impossível a gente não associar duas leis, dessas leis morais ou naturais, que Kardec nos fala, e a espiritualidade que ajudou na codificação também. Dois capítulos, duas leis muito importantes para a compreensão de como a gente enxerga a natureza na ótica espírita, que é a lei de conservação e a lei de destruição. Eu acredito que essas duas leis, elas não são muito bem compreendidas, muitas vezes,
Às vezes a gente precisa estudar muitas vezes para assim poder assimilar essas duas importantes leis, que são tão fundamentais para a nossa caminhada. Primeiramente, a lei de conservação, ela vai nos afirmar que nada se perde no universo. Isso é muito científico, isso é muito das leis da física, isso é muito ecologia. E ele vai dizer, a espiritualidade, mais especificamente, as perguntas que Kardec formula nesta parte, nesse capítulo, que vai nos dizer que todas as nossas ações e pensamentos têm consequências na nossa jornada espiritual. E que esse capítulo, essa lei é formada por diversos itens, como, por exemplo, instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, o necessário e o supérfluo e as privações voluntárias. Quando a gente observa todos esses itens, a lei de conservação, a gente vê o quanto é profunda essa lei. Porque ela fala tanto dos nossos instintos de conservação, porque a gente sabe que ainda a gente guarda dentro de nós muitos instintos, e o de conservação é essencial, porque sem esse instinto, talvez a gente poderia se arriscar e talvez perder a vida muitas vezes. Até os meios de conservação, e vai nos falar também como a gente utiliza os bens terrenos. E aqui, quando a gente fala de bens terrenos, a gente pode tanto assimilar com as nossas riquezas, financeiramente falando, e também os recursos da terra. Seja água, seja qualquer outro recurso que a gente utiliza. E como a gente está fazendo isso? E ainda, como se não bastasse, tem a questão do necessário supérfluo, que para mim é a cereja do bolo dessa lei. E eu trouxe dois itens para a gente conversar e contextualizar com o tema desta noite, que é o item 715 e 716. E o 715 vai nos falar o seguinte: Kardec então questiona a espiritualidade. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E quando nos falamos aqui o necessário, nos referimos àquelas necessidades do corpo físico, inteiramente do corpo físico. E a espiritualidade, então, gentilmente vai responder que aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-la por experiência e a sua própria custa. Ou seja, quando desperdiçamos essa valiosa experiência de conhecer o limite do necessário, quando eu não extrapolo isso. Então é muito importante que a gente, por intuição, comece a perceber o limite das coisas que estamos fazendo, do necessário. Como estamos se vestindo, como estamos comendo, como estamos tratando os animais, como estamos tratando as plantas. Tudo isso é necessário para a gente conhecer. Não bastando isso, no item 716, Kardec ainda faz a seguinte pergunta: mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? E antes de eu falar a resposta desse item, eu gostaria de perguntar para vocês e deixar um tempinho para vocês pensarem nisso. Será que o nosso corpo físico não indica o limite das nossas necessidades? Ou será que precisamos muito mais ainda para alimentar os nossos vícios e ofuscar as nossas virtudes? Mas aí, respondam para sua consciência esta pergunta. E a espiritualidade vai nos responder da seguinte forma: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Já nos quebra ao meio com essa afirmação, essa primeira frase do item. O homem é insaciável. E a gente sabe o quanto a gente pode destruirmos uns aos outros por esse
por essa vontade insaciável que temos no nosso coração. Seja pela questão da alimentação, seja pela questão de terras, seja por qualquer outra questão. Mesmo satisfeitos, queremos sempre mais e mais. Se ganhamos já tudo o que temos materialmente, e o necessário para aprendermos e vivermos aqui na Terra, queremos sempre mais. E ainda continua a espiritualidade. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram, a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, todas as vezes, irmãos, que identificarmos os limites do necessário, na utilização de qualquer recurso perecível aqui na Terra, nos perguntemos: será que é pelos meus vícios ou realmente é necessário isso? Um exemplo muito simples. Digamos que tem um mercado perto da nossa casa, que não é necessário ir de carro, por exemplo. Mas temos, por exemplo, temos uma bicicleta. Mas, por exemplo, se temos uma bicicleta e podemos ir ao mercado tranquilamente e fazer as nossas compras e trazer com a bicicleta, qual dos dois vamos optar? Será que vamos de bicicleta ou de carro? Tudo bem, muitas vezes a gente realmente faz um rancho ou faz muitas compras e precisa do carro para trazer. Mas será que muitas vezes eu preciso necessariamente de carro? Ou eu indo com uma bicicleta, por exemplo, resolve a situação? Ou até mesmo indo a pé, se eu não tenho uma bicicleta? Dois motivos você iria se beneficiar indo de bicicleta. Primeiro, você estaria fazendo exercício físico. Ia ser muito bom para a sua saúde. Depois, você vai estar contribuindo com o meio ambiente. Então, é necessário que a gente faça essas perguntas. Será que uma atividade minha está sendo realmente necessária? Ou eu estou extrapolando o limite do necessário? É importante que a gente questione e nos questione acerca disso. Partindo ainda, conversando um pouquinho mais, a gente vai encontrar outra lei também, que é muito importante para nossa compreensão aqui, enquanto encarnados, que é a lei de destruição. Que a gente sabe que ela é muito incompreendida. Que é muito difícil a gente estudar realmente a lei de destruição, porque muitas vezes ela nos parece incompreendida justamente por esse termo forte, destruição. E que a gente poderia tranquilamente se referir a ela como sendo transformação, o transformar. Mas muitas vezes a gente encara essa transformação como sendo algo doloroso, como sendo algo que vai nos prejudicar, que vai muitas vezes a gente não compreender necessariamente. E muitas vezes a gente não entende a lei de destruição por encararmos esta como sendo justamente algo que vai nos machucar, que vai realmente ser dolorido, porque a destruição ela faz menção a isso, muitas vezes, algo dolorido, mas a gente vai perceber que muitas vezes as coisas podem ser transformadas, podem ser modificadas, e que muitas vezes basta a nossa paciência para isso. E essa lei, ela é formada pelos itens destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo, e finalizando com a pena de morte. Eu trouxe alguns exemplos, alguns itens para a gente conversar e contextualizar com o tema da noite, mas é justamente isso. O primeiro item é o 731.
Porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. Olhem só, o quanto é curioso essa pergunta de Kardec. Olha só, estávamos conversando agora há pouco sobre a lei de conservação. E a gente sabe que a gente tem um instinto de conservação, a gente tem ao nosso alcance os meios de conservação. Mas apesar de tudo isso, colocou a natureza os agentes de destruição? E é aqui que vai entrar justamente a questão da transformação, que a gente precisa entender. E a espiritualidade vai responder que é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Muitas vezes os remédios que precisamos tomar são amargos, amigos. E muitas vezes difíceis de ser tragados e ingeridos. Mas muitas vezes precisamos tomarmos desses remédios amargos para compreendermos quem somos, onde estamos e o que fazemos. Outras duas questões muito interessantes é 784, em que Kardec pergunta: em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Quando a gente atenta para essa questão e vê a questão do direito ilimitado, ou seja, não termos nenhum pudor sobre a destruição sobre os animais. Vejam bem o quanto o codificador estava preocupado já com essas questões, acerca do limite dessa destruição para com os animais. E a espiritualidade vai responder que tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. E a gente pega essa última frase, o abuso jamais constitui o direito, e associa com a lei de destruição, de conservação, desculpa, mais especificamente lá com o limite do necessário. Estamos ultrapassando o limite do necessário? Estamos abusando desse nosso direito? Estamos infringindo, então, com leis preciosas. Estamos desrespeitando os nossos outros irmãos. E, acima de tudo, não estamos sabendo como cuidar desse nosso querido planeta. E, por último, o item 735, intitulado... o seguinte item, 735, que diz o seguinte: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam, da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade, aquilo que estávamos falando. E quando todo esse direito é violado, quando o limite do necessário não é entendido, e aí é o que admira é a resposta da espiritualidade, falando justamente o seguinte: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem dotado de livre arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então, aqui mais uma vez, fazemos referência a isso e dizemos que se estamos ultrapassando essas leis e estamos abusando do nosso planeta, com certeza, um dia a gente vai ter que responder sobre isso. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O Evangelho de Jesus, toda a doutrina espírita, nos chamam a essa responsabilidade. Nos chama a conservarmos esse nosso planeta, essa nossa morada provisória. Chamo a esperança a todos os irmãos, que possamos ressignificar o que entendemos do nosso planeta e da nossa casinha. E que possamos, enfim, amar uns aos outros e também as outras espécies.
porque compartilhamos, e se também somos filhos de Deus, os animais também são. Consequentemente, são os nossos irmãos. Não somente animais, mas também plantas. Então, amigos, esta era a exposição desta noite. Muito obrigado a todos. E para finalizar, vamos realizar uma pequena prece. Elevando os nossos pensamentos, então, a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga desta noite. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui em prece, refletindo sobre esse tema tão importante e que em nossos corações possamos, enfim, ressignificarmos o que entendemos sobre a vida, sobre o planeta e sobre a conservação da nossa casa. Que assim como Francisco de Assis, possamos compreender Jesus, que os irmãos menores, os animais e as plantas, estão junto conosco, nesta mesma jornada. E eles merecem o respeito e a atenção, e principalmente o amor e a caridade. Obrigado a todos, que assim seja. Um grande abraço a todos os irmãos, que todos possam ficar bem. Até breve.